Disciplina hoje que nós temos na obra do Senhor, o zelo, o amor para com as coisas do Senhor, quem me ensinou foi o nosso pastor Ismael, e não foi pregando ou ministrando, não, foi observando aquilo que ele fazia na obra do Senhor e que ainda faz. E assim nós aprendemos o que nós devemos fazer na obra do Senhor, amém? Então, igreja, vocês têm um pastor de quilate aqui na presença do Senhor. Honra, zela pela vida desse homem de Deus, porque o que ele faz para a obra de Deus é muito grande, e que se em toda a vida ministerial dele ficasse somente em mim, já seria um grande ganho, visto da vida que eu vim e o que eu praticava no passado, e como eu sou hoje e o que eu pratico hoje, amém? Mas nós sabemos que não ficou só em mim, tem tantos outros por aí, que continua fazendo a obra do Senhor assim como eu, que teve a oportunidade de observar a vida do nosso pastor Ismael e pôde aprender só um pouquinho só, mas esse pouquinho está contribuindo bastante para que eu consiga fazer a obra do Senhor também da mesma forma, e é algo que isso vai me levar para o céu também em nome de Jesus, amém? Trago aqui, meu pastor, os cumprimentos do apóstolo Cleiton. Passei lá antes na igreja, pegar a bênção dele novamente, orou por mim, pediu para que eu viesse trazer os cumprimentos do Senhor, está lá, está pregando nesse exato momento, trazendo a palavra do Senhor também. Minha esposa não pôde estar aqui, nem as minhas filhas. Minha esposa trabalha na área de saúde, não é médica nem enfermeira, mas na parte administrativa, estão trocando sistemas lá do hospital, e ela está hoje desde as 8 horas da manhã, e ainda está lá sentado na frente do computador fazendo as coisas. Minhas filhas estão lá na igreja, porque elas dão aula na escolinha infantil, então está lá nesse momento também fazendo a obra do Senhor. E assim vai, e assim nós caminhamos. Aquilo que ele passou para mim, eu passei para minha casa, para as minhas filhas. E hoje a mesma disciplina que nós temos, elas também têm com a obra do Senhor, amém? Mas quero trazer algo que o Senhor colocou ao meu coração. Vocês podem ficar tranquilos que vai ser uma palavra muito rápida, breve, mas que eu tenho certeza que vai falar com a gente aqui nessa noite, e nós vamos sair daqui pensando um pouquinho diferente daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se os amados puderem abrir nesse momento, livro de Êxodo, capítulo de número 3. Você não está impedido de glorificar e exaltar o nome do Senhor, Ele está nesse lugar. O Senhor está aqui desde o momento em que eu entrei, fiquei conversando com o nosso pastor ali na porta e adentrei aqui para dentro. Já dá para sentir que o Senhor Ele está, e Ele está operando. Então quando você glorifica, quando você o adora, isso sobe para o templo, sobe para o trono do Senhor como aroma agradável, e Ele recebe essa adoração e envia a glória dele aqui para baixo, e nós somos tocados, somos visitados, somos curados, somos libertos e até mesmo salvo, para a honra e glória do nome do Senhor. Livro de Êxodos, capítulo de número 3, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira primeiro as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, ele é terra santa. Amém, meus amados? Pode tomar o assento nesse momento. O lugar em que você está, ele é terra santa. Aqui nós não entramos de qualquer maneira. Está com um piso por fazer, está com as paredes para se pintar, mas eu te digo que aqui ainda é terra santa, porque o Senhor Ele está aqui. Quando eu subo para um púlpito, quando eu subo para um altar, o temor e o tremor a qual eu subo é muito grande, é muito intenso.
O pastor falou que o culto dele já começou hoje ao amanhecer, às 4, 3 horas da manhã. O meu já começou há uma semana, quando o pastor me ligou e falou: pastor, quero o senhor ali para trazer a palavra para nós no próximo domingo. Ali para mim já começou o meu culto, já começou a preparação, já começou o jejum, a oração, a leitura da palavra. Por quê? Nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira. Nós não podemos chegar aí de qualquer maneira. Jacó disse, certa feita Jacó deita no deserto, coloca a sua cabeça numa pedra e passa a noite inteira numa batalha espiritual com o anjo. Terminada a batalha pela manhã, Jacó se levanta e olha e fala: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Deus, ele habita aqui. Amém? Mas voltando aqui à palavra do Senhor. Aqui nós vemos Moisés, depois de ter saído do Egito, fugido por ter matado um egípcio, ele chega agora ao deserto de Midian. Ali ele se depara com a sua esposa, que viria a ser a sua esposa, e o seu sogro Jetro. Mas isso se começa há muitos anos atrás, quando Faraó, que tinha José e Jacó, né? José era governador do Egito e levou todo o povo de Israel para morar no Egito. Mas agora morre Jacó, morre José, e começa a se levantar uma nova geração do povo de Israel no Egito. Mas morre agora aquele faraó que tinha por bem a vida de José, e se levanta um novo faraó. Um faraó que não conheceu a história de José e tudo o que ele fez no Egito. E a Bíblia nos diz, já no livro de Êxodo, no capítulo de número 1, que aquele faraó, ele começa a olhar o povo de Deus, o povo hebreu lá no Egito, e começa a temer. Ele começa a se preocupar porque tem visto que aquele povo, ele se multiplica e é um povo forte e valente. Então ele chama os seus e diz: nós temos que fazer alguma coisa, porque se acontecer alguma guerra e eles se juntarem ao exército inimigo, nós estaremos perdidos, seremos vencidos nessa batalha. Então Faraó começa a oprimir o povo de Deus, começa a dobrar o trabalho escravo em cima do povo de Deus. Mas a palavra diz que quanto mais Faraó oprimia aquele povo, mais aquele povo crescia, meu pastor. Quanto mais vinha a perseguição, quanto mais vinha a prova, mais aquele povo era fortalecido na presença do Senhor. Até que Faraó chega às parteiras que fazia os partos no povo hebreu e chamou elas e falou: olha, eu preciso que todo menino que nascer seja morto, e toda menina que nascer seja conservada, porque só assim nós vamos diminuir a capacidade de força do povo de Israel, do povo hebreu. Mas as parteiras, elas conheciam, elas conviviam ali junto ao povo de Deus, e elas aprenderam o temor, a confiar naquilo que Deus fazia, e observava aquilo que Deus fazia, né, através do povo de Deus. E elas temeram e pararam e já não se preocuparam mais em matar aqueles meninos que nasciam. Mas Faraó percebeu que mesmo assim o povo vinha crescendo. Chamando agora as parteiras, ele disse: escuta, por que vocês fizeram isso com a gente? Nós pedimos para que vocês matassem todo menino que viesse a nascer. E elas, né, de olho em tudo aquilo, falaram: mas meu senhor, as moças hebreias, elas são ligeiras. Quando a gente chega lá, eles já nasceram, e não tem mais como nós fazermos isso. Todo mundo conhece a história aqui, né? Até que chega o nascimento de Moisés. Faraó havia colocado um dito que, a partir de agora, como não consegue as parteiras matarem os meninos, agora todos os meninos serão mortos. Mas nasce Moisés, sua mãe o esconde por 3 meses, desmama o menino, mas agora percebe que já não dá mais para esconder ele, e num ato de fé, ela pega aquele menino, coloca num cesto de junco e solta no rio. E a palavra nos diz que o rio conduz aquele cesto
aonde a filha de Faraó estava se banhando. Não tinha outro lugar para ir, tinha que ir para dentro do castelo, tinha que ir para dentro do palácio. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, antes dessa perseguição da tua vida, antes da enfermidade, antes de toda a luta e tribulação que você passa, saiba de uma coisa: existe uma promessa na tua vida e uma promessa na minha vida. Então não há quem consegue deter aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. O Senhor, Ele zela pela palavra dEle. O Senhor já escutava a oração do povo hebreu pedindo o socorro, pedindo o escape, a libertação, e Deus começa ali através da vida de Moisés. Então agora aquele cesto chega na piscina onde a filha de Faraó está se banhando. A filha de Faraó enxerga aquele cesto, pede para que as tuas servas tragam esse cesto até ela e vê que é um menino que está chorando, e comoveu o coração da filha de Faraó. Agora a filha de Faraó chega e fala: o que nós vamos fazer com essa criança? Vou tomá-la para mim, vou criar essa criança, só que como eu vou alimentar essa criança? Então as servas disseram à filha de Faraó: vamos até o povo hebreu e ali nós tomamos uma mulher dentre elas para que venha sustentar e venha cuidar dessa criança. E como já não seria diferente, as coisas de Deus, né, elas são perfeitas. Quem foi chamado para cuidar de Moisés? A própria mãe de Moisés foi chamada para dar o sustento e o alimento agora para Moisés. Entrega Moisés agora nas mãos de sua mãe, e ela cuida do menino até ele crescer. Quando ela chega agora e entrega novamente nas mãos da filha de Faraó, Moisés teve um dos melhores ensinamentos daquela época, passou pelas melhores universidades, aprendeu de tudo que ele poderia saber para poder dirigir e comandar um reino e um povo. Mas aquilo que está no nosso sangue, aquele chamado que está dentro da minha vida e que está dentro da tua vida, que está dentro da vida do nosso pastor, né? Não interessa aquilo que nós venhamos fazer aí fora, há um chamado, há um propósito de Deus para todas as coisas, e nós não conseguimos escapar daquilo a qual o Senhor tem para as nossas vidas, né? E agora o menino, chegando já numa certa idade, ele começa a acompanhar e ver tudo o que acontece lá dentro, e o moleque, ele fica agora com raiva, vendo que um egípcio está agredindo um hebreu. O sangue hebreu corria nas veias de Moisés. Ele não sabia de onde ele era, o que ele era e o chamado que havia na vida dele, mas algo atraía ele para o povo hebreu, ao ponto dele matar aquele soldado, e agora ele ter que fugir do Egito, porque Faraó iria mandar matá-lo. Assim como ele matou o egípcio, ele iria morrer. E agora Moisés, ele foge, vai até o deserto de Midian, que é a palavra que nós lemos aqui agora. E Moisés, já depois de muitos anos em Midian, já casado com a sua esposa, tendo Jetro como seu sogro, é um sacerdote do Senhor, a Bíblia diz que agora ele se torna um pastor de ovelhas e começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. E numa dessas caminhadas com as ovelhas, a Bíblia diz que ele vai para trás do deserto, chegando ao Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus, assim como a casa do Senhor é a casa de Deus. E Moisés chega lá, e chega exatamente no ponto a qual o Senhor, o nosso Deus, tinha para ele. Era um encontro de Deus com o seu escolhido para uma grande obra. Meu amado, você não está aqui de qualquer maneira, você não veio aqui por causa de uma festividade, de um aniversário, você está aqui por causa de um propósito que o Senhor tem para a tua e para a minha vida, o propósito ao qual o Senhor tem para a vida do nosso pastor, o anjo dessa igreja. Não há um minuto sequer nas nossas vidas que nós venhamos entrar na presença do Senhor e saímos da mesma maneira, porque para tudo o Senhor, Ele tem um propósito, e nessa noite,
noite, tenha certeza e creia que o propósito do Senhor na sua vida, ele vai se cumprir. É certo que muitas pessoas têm perecido no meio dessa pandemia, eu também perdi pessoas nessa pandemia. Passei pelo Covid agora em janeiro, minha esposa, minhas filhas o ano passado passaram pelo Covid também. Graças a Deus conseguimos sair ilesos dessa, porque Deus ainda havia um propósito para cumprir na minha vida e na vida deles. Só que já é chegado um momento também de um propósito superior do Senhor para muitas outras vidas. Perdi meu sogro, um diácono na casa do Senhor, agora em janeiro, no mesmo momento em que eu estava com Covid, ele também estava. E infelizmente, aprove o Senhor recolher ele. O propósito do Senhor para a vida dele foi cumprido. O propósito do Senhor para muitos nas nossas vidas que nos rodeiam e que já partiram nessa pandemia, já partiu. Posso falar uma coisa para os amados? O Senhor, ele não precisa de Covid para me recolher, nem para te recolher. Mas dentro do propósito do Senhor, se foi através do Covid, que seja feita a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para continuar aquilo que o Senhor tem a fazer nessa terra. Nós sabemos que nós estamos nela, mas nós não pertencemos a ela. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor fez a sua criação pecou, perdeu o direito à eternidade nessa terra por causa do pecado. Mas sabemos nós que a nossa passagem por aqui ela é curta. A palavra do Senhor diz que é 70, alguns chegam a 80, outros já têm passado pela qualidade de vida, né? Mas é chegado um momento em que o Senhor vai nos levar para cima, para a glória, e lá sim nós continuaremos por toda a eternidade, só que agora na presença do Senhor, amém? Então agora Moisés, ele chega e observa aqui, apacentando as ovelhas, um anjo aparece no meio de uma sarça, e a Bíblia diz que aquela sarça começa a queimar e arder no fogo, e a preocupação de Moisés é, eu estou vendo um anjo, ele está no meio de uma chama, só que aquela sarça ela não se consome, ela permanece ilesa, agora eu vou me virar para ela, eu quero ver o que está acontecendo, mas aí é o grito do Senhor, dos altos céus, não foi o grito do meio da sarça, foi dos céus, que gritou e disse, Moisés, calma, primeiro você tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está pisando, ela é santa, não é de qualquer maneira que se chega nessa terra, na minha presença, para você chegar, primeiro você precisa se santificar. As sandálias que Moisés usava, eram as mesmas que ele usava no Egito, quando era príncipe, não é com as coisas do Egito que nós chegamos na presença do Senhor. Quando nós nos achegamos, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, aí começa um tratamento, aí começa a lavagem do Senhor nas nossas vidas, aí começa o tratamento no nosso caráter, na condução das nossas vidas, da maneira que nós conduzimos todas as coisas. Se eu permanecesse, meu amado, na presença do Senhor, como eu era há 26 anos atrás, não ia dar muito certo. Né? Vocês estão de frente agora para uma pessoa que por 12 anos viveu no tráfico, uma pessoa que viveu por 2 anos preso, condenado a 2 anos de cadeia, destruindo a vida de muita gente aí fora. Então não iria ser de qualquer maneira que eu poderia chegar nesse altar, se o Senhor não me preparasse nesses longos 25 anos, se o Senhor não me colocasse diante de pastores como o pastor Ismael, que eu pude observar e ver a forma com que ele trata as coisas de Deus e eu pudesse aprender. Agora nós estamos aqui 19 anos, meu pastor, 19 anos de ministério, já tive a oportunidade de 2 vezes, uma vez, na verdade está lá no outro templo, participando em um dos aniversários, cantando e relembrando o meu tempo de coral, aonde eu conheci a minha esposa, foi no coral, na casa do Senhor, né? Então, o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para a tua vida, meus amados. Mas eu lendo essa passagem, quando o Senhor me deu essa palavra para trazer para a igreja, e hoje, essa noite, para ser mais exato, o Senhor ele começou a falar ao meu coração, quando eu li aqui, que
Moisés estava no Monte Horebe, também conhecido como a casa de Deus. O monte era a casa do Senhor. E nós vemos, e o Senhor ele começou a me dar algumas passagens, e eu até anotei, eu não prego por esboço, mas eu sou muito ruim de números, de guardar números e imagens, então eu anotei alguns versículos da Bíblia aqui, que fala sobre o monte do Senhor. Né? Aqui em 1 Reis 18:36, a partir do 36, deixa eu abrir aqui para a gente ler direitinho. 1 Reis, se os amados quiserem abrir, fica na liberdade, se não quiser abrir, não precisa para a gente ganhar tempo. 1 Reis 18, está aqui, 18:36 ao 38, que diz assim: E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. E então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava naquele rego. Aqui nós vemos que Elias, depois de ter profetizado para Acabe e Jezabel que não haveria mais chuva na terra até a sua ordem, a Bíblia diz que passado algum tempo, ele recebe um desafio de Acabe, de subir ao monte, aonde Acabe iria clamar ao Deus Baal, para que a chuva voltasse. Baal, que era conhecido naquele tempo como o Deus da chuva. E agora Acabe chega lá, então Elias chega diante de Acabe e diz: faz o seguinte, você vai clamar o teu Deus, e depois eu vou clamar o meu. E aquele que for Deus, vai se fazer valer a palavra. E a Bíblia diz que por todo o dia, os profetas de Baal ficaram invocando o seu Deus, e nada aconteceu, ao ponto de Elias começar a brincar e a caçoar de Acabe. Grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Chama mais alto, talvez ele tenha ido viajar, não está podendo te ouvir. Até que chega um momento agora de Elias clamar ao seu Deus. E a Bíblia diz que, para começar, Elias ele restaura o altar, ele prepara as pedras, coloca as 12 pedras que são as 12 tribos de Judá. Ele prepara, ele pega e escolhe o cordeiro certo, sem mancha, sem mácula, coloca, imola aquele cordeiro, manda encher de água em volta, faz uma valeta em volta daquele cordeiro, manda encher de água, mandou molhar todo o cordeiro, para que fosse algo que realmente mostrasse, não dá para pegar fogo. E uma simples oração que, se você for fazer, dura em torno de 20 segundos. Se Tu és Deus, manda que desça fogo do céu. E a palavra diz que naquele mesmo momento desceu o fogo do céu, consumiu todo o holocausto. O Senhor recebeu aquela oferta de Elias. Ele recebeu como aroma agradável e mandou fogo, segundo a palavra de Elias. Palavra que o Senhor primeiro não havia pedido para que Elias proibisse a chuva, mas sobre a palavra do profeta, ele falou: não chove mais, até a palavra do meu servo. Ele não pediu para que Elias subisse naquele monte e colocasse esse desafio, mas segundo a palavra do profeta, ele honrou e fez descer fogo do céu. Meus amados, eu não vou ler todos os capítulos que eu anotei aqui, porque todos falam do monte, e mostra que o Senhor habita no monte. O monte do Senhor nessa noite, o monte do Senhor hoje, para essa geração, não é só o monte lá fora, que eu também gosto de subir e gosto de orar no monte,
mas o monte do Senhor é a casa do Senhor. Aqui é o monte do Senhor, é aqui que Deus responde a minha petição e a tua petição. É aqui que o Senhor salva vidas, é aqui que nós batizamos vidas, é aqui que nós somos perdoados, é aqui que nós somos cheios do Espírito Santo, é aqui que nós ouvimos a palavra do Senhor e somos cheios e começamos a transbordar na presença do Senhor. Essa casa aqui de oração é a casa que nós temos que zelar, é a casa que nós temos que cuidar com carinho. Falei no início da palavra, o chão está por fazer, mas o Senhor ele passa por aqui. O anjo do Senhor ele passa em meio às cadeiras. O Espírito do Senhor entra com você aqui. Nós sabemos que nós somos templos do Espírito Santo. Ele entra com você nessa casa. Diferente que se você for por algum lugar aonde o Senhor não gostaria que você estivesse, e aí você acaba entrando por livre e espontânea vontade e com o seu próprio risco. Mas na casa do Senhor, meu amado, esse lugar, cuida dele, zela dele. Existe uma onda, meu pastor, agora, que agora todos nós somos igreja, né? A desculpa hoje para o povo não vir para os cultos é que, primeiro, não estou colocando contra a pandemia, nem jogando contra, amados. Nós temos que respeitar. Como eu disse, eu também peguei Covid e eu preciso me preservar também. Já tenho 50, né? Não dá para brincar mais com a saúde. Existem os nossos governantes que determinam aquilo que tem que ser feito, e nós temos que observar que a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que respeitar os nossos governantes e orar por eles. Então, se eles determinaram, nós temos que acatar. Mas a igreja já está aberta. E muita gente tem falado por aí, eu não estou falando da igreja Atos 1, eu estou falando no corpo de Cristo no geral. Nós temos andado por muitos lugares e nós temos visto as pessoas votarem para que a igreja seja fechada, para que a casa de Deus seja fechada, para que nós não venhamos ter lugar para prestar o nosso culto. E sabe qual é a desculpa? Eu sou igreja, dentro da minha casa eu consigo prestar o meu culto a Deus. É verdade, nós dobramos o nosso joelho, a oração que o Pai, que o Senhor nos ensinou, né? O que o Senhor disse antes da oração: quando fordes orar, entra no teu quarto, tranca a porta, e o teu Pai que está em secreto vai te ouvir em secreto e vai te responder em secreto. Então nós podemos ofertar o nosso culto para o Senhor, nós podemos nos consagrar diante do Senhor, mas a casa do Senhor, o Senhor ele não aboliu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados. Ser igreja não é eu estar dentro da minha casa, louvar ao Senhor, jejuar, orar e ler a Bíblia. Isso não é ser igreja. Ser igreja é você reunir pessoas e você cuidar delas, e você orar por elas. Você quer ser igreja? Tem orado por quantas pessoas todos os dias? Tem levado cesta básica para quantas pessoas todos os dias? Quantas salas de emergência você tem pisado todos os dias? Quantas pessoas com depressão, com pânico, ansiedade, crianças que têm se retalhado todos os dias, você tem cuidado? Quer ser igreja? Faça o papel de igreja. Se ainda não está preparado para fazer o papel de igreja, vem para a casa do Senhor, que a cada dia você vai ser preparado para você ser igreja lá fora. Não permita que o nosso adversário te afaste daquilo que Deus tem para a sua vida. O nosso amado aqui na palavra, ele trouxe na meditação o livro de Jó, né? Uma coisa interessante que eu vejo de Jó, que o diabo ele subiu e ele trouxe acusação contra a vida de Jó para que o Senhor tirasse todas as coisas da vida de Jó. Falou: é muito fácil, Jó, te adorar, te glorificar e te servir, o Senhor dá tudo para ele, agora deixa eu tocar em tudo isso daí, para ver se ele vai continuar te adorando. O Senhor sabia de quem ele estava falando, o Senhor já havia falado para ele, já tinha questionado ele: você está lá cirandando a terra, você viste o meu servo Jó? Homem reto, firme, temente, homem valoroso. Então, agora me deixa tocar para ver se ele continua. E nós sabemos tudo que
o diabo ele fez na vida de Jó. Mas uma coisa interessante, varão, é que todas as coisas que o diabo fez, e nenhuma delas, quando Jó orou, ou quando Jó falou com a esposa dele, você leu aqui, em momento algum ele imputou tudo aquilo que estava acontecendo ao diabo. O diabo não passava nos lábios de Jó. Ele sabia que o diabo não tinha poder, meu pastor, para fazer nada na vida dele sem que o Senhor viesse permitir. Se o diabo tocou foi porque Deus permitiu, não porque ele veio e acabou com a minha vida. Em momento algum ele disse: mulher, você está louca, eu não vou abandonar o meu Deus, mas eu vou orar, porque olha o que o diabo fez com a minha vida e o Senhor permitiu. Negativo. O Senhor me deu, foi o Senhor quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a palavra de Jó. Posso te falar uma coisa, meu amado? A pandemia ela está aí fora. Não foi o Senhor que enviou. Não foi Ele que criou esse vírus e mandou para a terra. Mas se nós observarmos toda a Bíblia, toda a perseguição que os homens de Deus tiveram, toda a tribulação em que todos os homens tiveram, Deus ele não havia enviado, mas Ele permitiu, porque Deus queria uma reação da igreja. A igreja, da maneira que vinha caminhando nesse mundo, não ia demorar para Deus mandar uma perseguição. Há 2 anos atrás, veio uma pastora da Coreia do Norte para o Brasil, e em uma entrevista em um canal gospel, a repórter perguntou para ela, falou: o que você vê dos brasileiros, servos de Deus? E ela olhou, parou, e com muito cuidado, ela pegou o microfone e falou: a única coisa que falta para o povo brasileiro é uma perseguição. Você vai ver homens e mulheres de joelho, com a cara no pó, clamando e exaltando ao nome do Senhor, como se já não vê há muitos anos. Nós somos de uma geração, meu pastor um pouquinho mais, em que acontecia os problemas, se uma pessoa ficava enferma, elas não iam para o hospital. Primeiro eles entravam na casa do Senhor, e eles oravam, e o pastor ungia, o presbítero ungia. E depois, se a pessoa não fosse curada naquele momento, que era muito difícil, eles conduziam até o hospital. E se morresse, havia o choro, havia o pranto e o lamento, porque um ente querido foi embora. Mas não havia a raiva, porque Deus não curou, não havia o questionamento, porque o homem de Deus, ele orou, e Deus não curou. Talvez Deus quisesse usar o médico, como Deus usa o médico, mas Deus também não curou através do médico, é porque o Senhor o queria do lado dele, então se aceitava aquilo. Mas ninguém ia para o hospital sem antes descer na presença do Senhor e clamar a cura e clamar a libertação. Meu amado, Deus tem buscado novamente uma geração forte, uma geração valente. Eu costumo dar o exemplo daquelas senhoras de coque e chinelinho de dedo. Aquelas mulheres que eram usadas na presença do Senhor, hoje também tem, mas elas eram usadas e quando chegava em casa era espancado pelo marido, que tinha tomado todas durante o dia, durante a noite, e ela chegava em casa e apanhava. Você acha que ela separava do marido? Ou ela criticava Deus porque foi usada no templo e em casa apanhou? Ela virava a madrugada em oração. E muitas dessas mulheres, depois de algum tempo, eu via entrando com seu esposo dentro da igreja, e no meio da mensagem, o seu esposo indo até o altar, se dobrava diante do pastor e falava: eu quero reconhecer esse Senhor. Elas venciam a batalha na oração. Hoje, meu amado, é certo que é uma geração meio estranha, onde os casais têm se matado, não tem só, batido como acontecia antigamente. Hoje, na verdade, quando se um marido matar uma mulher e eles forem crentes, é chamado o pastor para depor também. E a pergunta é: o senhor sabia que ele batia nela? Sabia.
E qual foi tua posição? A minha posição é que nós continuaríamos orando. Esse homem vai ser preso. Mas o que mudou daquele tempo para esse tempo? O que mudou daquela geração para essa geração? Aquelas mulheres, aqueles homens de oração. Não estou generalizando, amém? Porque eu também estou no meio. A espada, quando ela vem, a Bíblia fala que é a espada de 2 gumes. Primeiro ela corta aqui, para depois cortar aí, né? Então, o que eu estou querendo dizer para a igreja é onde está aquela geração que clama ao Senhor, que busca a sua presença, que busca o seu Espírito, que diz para esse monte, sai daqui e lança-te no mar sem duvidar, como a palavra diz. Aquela igreja que tem apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas com essa fé do tamanho de grão de mostarda ora e fala, sob a minha palavra não chove mais. Sob a minha palavra vai descer fogo do céu agora e vai consumir esse holocausto. Meu pastor, o que você está querendo dizer com essa palavra nessa noite? O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que é um tempo da igreja se levantar novamente na presença do Senhor, como varões e varoas valorosos, cheios do teu Espírito, e você vai ver que quando você dobrar o teu joelho e clamar, Senhor meu Deus, faz, e Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer, não é Ele que vai fazer, somos nós. O Senhor nos deu poder para impor as mãos sobre os enfermos, para orar pelos possessos, e a Bíblia ainda diz que se nós pisarmos, né, e nós formos picados por um escorpião, não nos fará mal. E a Bíblia diz, se nós tomarmos algo mortífero, não nos causará dano algum. Essa geração sou eu e é você. Deus tem buscado uma geração forte e valente. Deus tem procurado levantar, tem procurado despertar essa geração como a geração passada. Falávamos na quinta-feira, onde nós congregamos juntos, fomos ver uma pregação de um pastor muito conhecido. Nós conversávamos depois do café. E nós falávamos, aonde está essa geração que clama ao Senhor, essa geração que busca ao Senhor, essa geração valente, mas o Senhor permitiu a pandemia, Ele não colocou, mas Ele permitiu. Não sabemos se é de laboratório, se é do macaco, se é do morcego, e para onde é, e posso falar? Não interessa para mim. O que eu quero dizer para os amados é que quem determina as coisas na tua vida e na minha vida, quem determina as coisas na casa do Senhor, não são os órgãos governamentais, quem determina é o Senhor. Só que Ele determina mediante aquilo que nós fazemos em sua presença. Ele determina mediante a forma em que nós buscamos o seu Espírito. De acordo com o que você busca, o Senhor Ele derrama. De acordo com o que você pede, o Senhor dá. Mas aonde está o propósito? Aonde estava a igreja quando falaram, fecha todas as igrejas? Eu estou falando aqui da ordem dos governos, que é válida, nós temos que nos preservar, não estou falando contra, pelo amor de Deus, igreja, não me interpreta mal. Mas se você rodar em vários lugares do Brasil, você vai ver as igrejas sendo lacradas por pessoas aí fora. E não existe uma igreja hoje que ora como orou por Pedro quando ele estava na prisão. A Bíblia falava que ele estava na prisão e existia uma igreja orando dentro de uma casa, até que o anjo do Senhor foi lá, causou um terremoto, derrubou as paredes, e aqueles homens saíram e voltaram para casa sem acreditar no que estava acontecendo. A oração, ela faz efeito na minha e na tua vida. A igreja valente, a igreja forte, a igreja que não tem medo de se negar a si mesmo por amor do Evangelho, a igreja que não tem medo de se negar a si mesmo em favor do seu irmão. Nessa pandemia, meu amado, e não é para minha glória, é para a glória do Senhor, foram várias UTIs,
entrando e orando por aqueles que estavam com Covid, morrendo de medo, mas crendo que quem me enviou, Ele era fiel para me guardar. Dentro da própria igreja, atendendo muita gente com as portas fechadas, crendo que o Senhor é quem me guardaria. É o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te livra. Amados, Moisés ele foi até o Egito a mando do Senhor, todo mundo conhece, foi lançado 10 pragas naquele lugar. A Bíblia diz que Faraó agora, depois de ter passado o anjo da morte e ter matado todo o primogênito do Egito, desde os animais até as crianças e os homens, a Bíblia diz que agora Faraó, ele entrega o povo de Israel nas mãos de Moisés e pede para que ele vá embora. No meio do caminho, a Bíblia diz que eles se deparam com o mar. Do lado direito, montanha. Do lado esquerdo, montanha. À frente, o mar. Havia uma promessa: vocês irão pisar na terra prometida, que Deus havia prometido desde Abraão, e ele não conseguiu pisar. E a Bíblia diz que agora Moisés está de frente do mar, não sabe mais o que fazer. Como que nós vamos chegar em Canaã? Montanha, montanha, mar. E agora, como se não bastasse, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó e coloca Faraó a perseguir o povo. Agora vem todo o exército do Egito atrás do povo de Israel, atrás do povo de Deus. Perseguição. Sabe para que a perseguição, meu amado? Porque se não tivesse tido a perseguição, o povo não iria clamar por Moisés. Moisés não desceria na presença do Senhor, aonde o Senhor falou para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Toca com teu cajado nessas águas e o mar ele vai se abrir e vocês vão atravessar. O porquê da pandemia, o que o Senhor quer de mim e o que o Senhor quer de você nessa noite. O que o Senhor tem buscado de nós? Onde estão os nossos ouvidos como igreja para entender aquilo que o Senhor quer? Para que essa pandemia venha cessar, para que o mar venha se abrir, para que nós venhamos chegar na terra prometida, na Canaã, a terra que mana leite e mel, para que nós venhamos ter novamente um momento de descanso, um momento de paz, de tranquilidade, um momento onde nós vamos poder adorar e engrandecer o nome do Senhor, sem a preocupação de amanhã essas portas estarem fechadas. Cuida dessa igreja. Cuida do teu pastor. Uma pergunta para os amados que eu faço para mim mesmo, tá bom? Não fica bravo comigo. Quantas vezes durante a igreja fechada você ligou para o teu pastor e perguntou: tá tudo bem aí, meu pastor? Tá precisando de alguma coisa? Quantas vezes você bateu na porta dele e falou: meu pastor, a oferta está aqui, ó, vamos continuar arcando com os custos da casa do Senhor. E a casa do Senhor, como que está? As contas estão pagas? A dispensa, ela está em ordem? Eu estou perguntando para os amados porque eu também me fiz essa pergunta, e quando eu me fiz essa pergunta eu não tinha feito nada disso, tá bom? Eu achava que eu era igreja, eu não tinha feito. Deus, Ele é a esperança do mundo, mas quem cuida somos nós. Da casa do Senhor já foi falado aqui nessa noite, nosso amado que veio trazer a palavra aqui das ofertas. Quem cuida somos nós. Deus ele não vai lavar, Ele não vai limpar, Ele não vai pagar a conta de luz, Ele não vai pagar a conta de água. Deus ele vai cuidar da parte espiritual da igreja, que é fantástica, que está maravilhosa. A presença do Senhor, ela está nesse lugar. Mas o físico, somos nós que cuidamos. O físico da nossa saúde, a nossa máscara, o álcool em gel, o distanciamento, somos nós que cuidamos. Mas se você ficar enfermo, Ele é fiel para te curar, através da oração do servo de Deus, através da unção. Se houver algum enfermo entre vós, trazei aos presbíteros, pastores da igreja, e eles ungindo com óleo, as enfermidades serão curadas. É a palavra que diz. Ele cura. Muitos Ele não vai curar, como nós já falamos aqui. Muitos vão subir. Talvez eu seja amanhã, não sei.
Não sei qual é o propósito do Senhor, talvez hoje seja a minha última missão, eu creio que não, eu creio que ainda tem mais coisas, tenho muitos sonhos na presença do Senhor. Existe uma perseguição aí fora, existe uma pandemia, e o que a igreja tem feito para que essa pandemia venha a ser finalizada? O que a igreja tem feito para que essas portas continuem abertas e a palavra continue sendo pregada, para que vidas venham se render aos pés do Senhor e venha confessá-lo como Senhor e Salvador, assim como eu e como você já fez. Quando eu confessei, eu nem sabia o que eu estava confessando, porque eu estava louco de cocaína, meus amados. Eu nunca tinha pisado numa igreja, muito pelo contrário, eu era um perseguidor da igreja. Eu jogava bomba no meio dos cultos, para acabar com os cultos. E aí eu fui assistir um batismo num sítio, porque eu queria jogar bola e comer churrasco. E aí eu virei a noite inteira, usando, e aí de manhã fui para o sítio nadar. Eu lá sabia que batismo era em piscina, só que quando eu me vi, eu estava sendo batizado, e eu saí de lá como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. O Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem muda somos nós. Eu perguntei, cadê aquela geração das irmãs, dos irmãos que oram? Está aqui, ó. Somos nós essa geração. Somos nós que o Senhor tem requerido de uma posição. Os dias estão se findando, está prestes a se soar a trombeta, e nós estamos preparados. Há uma onda de pregação aí fora, que nós temos que nos preparar para subirmos. Nós não temos que nos preparar, nós temos que estar preparados, porque a palavra diz que Ele vai vir como um ladrão. Vai soar um estrondo, Ele vai vir, e a igreja vai subir. Ou nós estamos ou nós não estamos preparados. Não dá tempo de nos prepararmos. O princípio das dores estão aí. Israel já tem procurado levantar o terceiro templo, onde a Bíblia fala que o anticristo vai se assentar. E quando ele se assentar naquele templo, naquele trono, começa a perseguição. Ou você nega a Cristo, ou ele corta a tua cabeça. Só que eu creio que o Senhor, esse princípio das dores, nós vamos enfrentar. Mas quando o anticristo se assentar no trono, o Senhor, Ele leva a gente para a glória. Seremos arrebatados. Posso te falar? Não sabemos o dia nem a hora, mas eu estou sentindo que está bem perto. Eu sinto que está muito breve esse soar da trombeta, onde os mortos, os que já morreram, subirão primeiro, e depois a igreja do Senhor subirá para ter um grande encontro com o nosso Mestre. Não se prepara não, meu amado, esteja preparado, porque as coisas estão acontecendo. Muitas vezes ficamos chateados com as coisas que acontecem dentro da igreja. Nós murmuramos, nós muitas vezes não queremos vir para a igreja. Eu todo dia, meu amado, hoje eu não vou para a igreja não, eu estou cansado, meu pastor? Aí eu sento no sofá e começo a pescar, aí a hora que eu vejo em cima da hora eu saio correndo. Sabe por quê? Porque é mais forte do que eu. Deus, Ele tem um propósito. Antes de qualquer situação ou qualquer problema, lembre-se, Deus tem uma promessa na minha e na tua vida, e Ele vai cumprir. Se você estiver aonde Ele quer que você esteja, se você estiver na posição que Ele quer que você esteja, Ele vai cumprir o propósito. Moisés chegou aonde Deus queria, no monte, aonde Deus podia falar com ele. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, no monte, aonde Deus quer que você esteja, para falar com você. Sai daqui nessa noite com uma certeza: Deus tem promessa na tua vida, Deus tem um propósito na sua e na minha vida, e nada vai impedir que Ele venha cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E se assim não acontecer, foi porque Ele quis, não foi por causa de vírus ou de pandemia. Se cuida daquilo que cabe a você, mas aquilo que cabe a Deus, confia, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, cremos ou pedimos ao Senhor. Eu só quero ler um capítulo aqui da Bíblia, que está em 1 Coríntios, 15, 58.
1 Coríntios 15, versículo 58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, aplauda o nome do Senhor, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?